O Porto de São Sebastião, ele não se restringe a única e exclusivamente os limites do nosso porto entre o seu gate-in, seu portão de entrada e o cais de São Sebastião. Ele vai muito além. A nossa Interlândia comercial atinge sul fluminense, sul mineiro, todo o nosso leste paulista através do Cone, e atingimos o oeste de São Paulo em razão dos agronegócios desenvolvidos no Porto de São Sebastião na exportação de açúcar e gado vivo. E nós fazemos com que isso torne-se uma realidade para 349 empresas que, em torno desta Interlândia, têm como colaboradores algo no universo de 57.500 pessoas envolvidas no processo de exportação e importação de cargas do Porto de São Sebastião. É importante também entender que tudo o que está sendo proposto há um ponto em comum. Todos queremos a ampliação do Porto de São Sebastião. Do desejo de nossa cidade, nossa região, ao longo desses últimos 70 anos de existência do Porto, é de que ele pudesse ter a sua finalidade socioeconômica, não só para a cidade, mas para toda a nossa região e nosso país. E é crucial que se aproveite o que há de melhor em nossa atividade, que é a condição natural do Porto de São Sebastião. O Porto de São Sebastião tem 30 quilômetros de extensão de ponta a ponta, norte e sul. Ele não é estuarino, ele é duplamente entradas marítimas, com 18 metros de profundidade ao norte, 25 ao sul, em que não necessitamos de dragagem, em hipótese alguma. O Porto tem hoje o maior terminal de granel líquido do Brasil, que é a Utebar, que tem uma movimentação em torno de 55% do nosso petróleo e derivados movimentados pelo nosso país. E ali nós temos 33 metros de profundidade, em que nunca se precisou fazer uma dragagem sequer. É Deus que nos entregou isso. À frente, uma ilha, como a Ilha Bela, que nos serve como um paredão, impedindo que marés venham a nos criar problemas na nossa atividade. Isso tem que ser aproveitado. E o que está sendo posto aqui é esse aproveitamento, que nós também queremos. Por outro lado, o que nos deixa intrigado é que a condução dos processos de estudos estava indo razoavelmente bem. E, diga-se de passagem, em parte, nós havíamos concordado, havia uma concordância, em que pese muitos não quererem da mesma forma este processo do modo que estava sendo conduzido. Mas, para se fazer omeletes, há que se quebrar ovos. Então, compreendíamos essa situação posta e estávamos, desde 2020, final de 2023, ao longo de 2024, debatendo com o Infra SA a composição e a construção desse novo projeto de ampliação do Porto de São Sebastião. Na audiência pública, ao fim do ano de 24, nós tivemos lá algumas intervenções que surtiram um efeito, na nossa opinião, muito negativo. Porque sugeriram que não mais 2/3 do Porto de São Sebastião fosse dado como arrendamento, mas toda a área do Porto de São Sebastião. Isso significa, senhor deputado, 400 mil metros de área portuária na mão de uma única pessoa. Nós estamos falando aqui de um monopólio privado. 5 empresas, 5 operadoras portuárias que conquistaram todos esses valores aqui apresentados, de 1,5 milhão de toneladas, e etc. 5 empresas são automaticamente desligadas da atividade do setor portuário, porque alguma engraçadinha vai tomar todo o espaço para ela. Vai se valer de todo o trabalho comercial desenvolvido ao longo de décadas por essas empresas. Vai colocar em risco mais de 540 pessoas que estão envolvidas diretamente nessa atividade só pelas colaboradores das operadoras portuárias. O nosso universo em São Sebastião está na ordem de 1.500 pessoas envolvidas em todo o setor portuário para desenvolvimento da nossa economia e que nós temos uma capacidade econômica, cuja a nossa média de ganho está em torno de R$ 5.000, R$ 5.200, que nos dá capacidade de consumo.
Isso gera emprego, isso gera renda, isso gera receita e ativa a nossa condição econômica local. No momento que você entrega para uma única empresa, não só as empresas que hoje operam estão sob risco, como toda essa geração de receita, renda e emprego também está sob risco. Então não faz o menor sentido a alteração de rumo desse projeto, como vinha sendo conduzido, para, de repente, do nada, virar um monopólio privado. Nunca se disse, numa economia sustentável, que o monopólio é sustentável, que o monopólio faz sentido econômica e socialmente. E aí eu faço uso das palavras já ditas por todos aqui. Responsabilidade social, responsabilidade econômica, integração de políticas entre União e Estado, e eu agrego o valor cidade. O município de São Sebastião tem que participar desse processo integralmente, mergulhado nele. Inclusive, deputado, depois eu gostaria de entregar ao senhor um documento que vem da comunidade portuária, assinada pelo prefeito de São Sebastião, que analisa essa situação toda posta e faz uma proposta, que eu vou deixar aqui já como um encaminhamento para ser rediscutido, inclusive, querido, por vocês. Por quê? Quando se fala no arrendamento de áreas, nós falamos do arrendamento de áreas que são consideradas inativas, o que nós chamamos de greenfield. Pois bem, o Porto de São Sebastião hoje tem 2/3 da sua área em brownfield, ou seja, áreas exploradas. Essa rapaziada que está aqui comigo, muitos deles operadores portuários, investiram nos últimos anos a ordem de 390 milhões de reais em equipamentos portuários. Ao contrário do que o nosso amigo Fernando disse, nós temos equipamentos dedicados. Hoje está sendo instalada uma esteira para ajudar na operação de açúcar, que nós chamamos de ship loader, em que vai aumentar a capacidade operacional do Porto de São Sebastião em 600 mil toneladas. Portanto, os nossos 1.500, 1.500.000 já operados ano passado, não é o nosso limite com o único berço e com a área que nós temos. Nós vamos muito além disso. Nós vamos poder chegar a 2.100.000 toneladas movimentadas da forma como está. E nós acreditamos que essa condição de empenho da economia através dos nossos operadores portuários, a relação existente de negociações que há entre os sindicatos, trabalhadores e os operadores portuários, que nos viabiliza condições econômicas de prestar um valor que seja competitivo ao Porto de São Sebastião. Foi isso que trouxe a São Sebastião as condições que hoje ela tem. O Porto de São Sebastião está quase próximo de ser superavitário, com cargas dos operadores portuários de porto público. E há que se lembrar uma questão que é muito importante, que quando se entrega toda uma atividade econômica para um único exclusivo agente econômico, você cria alguns perfis negativos. Primeiro, você cai no monopólio privado, no qual para a sua condição de melhorias, ele vai jogar seus custos para baixo. Isso significa desemprego. Isso significa estagnação econômica da região. E ele vai maximizar os seus lucros. Ele vai jogar para cima suas tarifas. Isso vai gerar inflação na nossa região. Isso vai estragar o budget, né, o plano de negócios de todos os exportadores e importadores hoje do Porto de São Sebastião. Isso vai gerar uma crise em cadeia por todo esse local que nós denominamos Interlândia Comercial. E assim, entramos na ideia de uma proposta. Nós temos, e eu gostaria que isso pudesse estar na minha apresentação, mas ela não foi possível. Se a apresentação estiver pronta aí, eu gostaria de apresentar pelo menos esse slide. É esse aí. Muito bem, senhoras e senhores. Aí está o Porto de São Sebastião, que ao longo dos últimos anos fez um investimento que eu acabei de mencionar. Os operadores portuários, na ordem de 390 milhões.
O Estado de São Paulo está aí na casa dos seus 310, 320 milhões que fez de investimentos em infraestruturas. Nós temos nessa foto 25 armazéns montados, alguns que ficam presentes e outros que são móveis, porque são lonados. Nós temos uma capacidade estática na ordem de 280 mil, 300 e poucas mil toneladas, aí, neste porto, ou seja, é a capacidade em que todos os armazéns com full carga alcançam em torno de 300 mil toneladas. Nós temos um 26º armazém sendo construído por um operador portuário. E os operadores portuários, além de investirem na área interna, eles também investiram nas áreas externas. Nós temos aproximadamente mais 5 armazéns de grande porte para atender a condição de 1,5 milhão de toneladas do Porto de São Sebastião. E com esses 4 novos armazéns, a sua capacidade aumenta em 50%. Ou seja, e com as esteiras, nós faremos 1.000 toneladas hora. Um navio de 25 mil toneladas será operado em 25 horas. Isso dará liberdade de berço e condições de melhor operacionalização. Isso tudo posto pela comunidade portuária, pelos empresários do setor. O que resta? Resta o brownfield, o greenfield, que são esses 128 mil metros quadrados. Alguém pode dizer, mas Felipe, aí a conta não fecha para eu fazer uma ponte de 300 metros e mais um berço em L? Como não fecha? Fecha sim, dá para fechar. É só uma questão de trabalhar. Agora, além dessa questão estar posta para o empresário privado, nós queremos deixar aqui lançado, deputado, a seguinte situação. O governo do Estado de São Paulo resolveu entrar na história do Túnel de Santos, uma obra pública de 6 bilhões de reais, que o nosso presidente Lula falou, eu tenho esse dinheiro, eu vou investir. O nosso governador falou, mas peraí, somebody love, Lula, deixa eu participar dessa brincadeira? Deu também? Beleza, 3 bilhões. 3 bilhões dos cofres do Estado de São Paulo serão investidos em uma área de jurisdição federal. É do governo federal aquilo lá. Mas alguém quer tirar foto. E vai aparecer na foto. E vão investir 3 bilhões de reais ali. Ok. Qual é a condição de não podermos fazer um investimento mínimo e, ao invés de uma PPI, como está sendo proposto, uma PPP? No qual o Estado de São Paulo, que é antes o concessionário, hoje o delegatário, e que vai continuar delegatário até 2057, não investe também nesta condição de berço. E nós estamos falando aqui na ordem de $500 milhão de reais, se nós formos compor todo o processo. Esses são os valores de arrecadação de impostos oriundos da atividade portuária no Porto de São Sebastião. Ano passado, nós estamos falando de 64 milhões de reais de ISS por município. E veja ali o valor aduaneiro de arrecadação da movimentação de carga. São 922 milhões de dólares, o que significa, em base de arrecadação, 5 bilhões, que é a fonte de arrecadação estimada em 18%. Estamos falando de 1 bilhão de reais arrecadados pela atividade portuária, isto sem mencionar o ICMS da atividade granel líquido. Portanto, nós estamos dizendo que o Porto de São Sebastião contribui significativamente com o Estado de São Paulo para que ele retorne investimentos ao Porto. E não destrua as CNPJs que estão postas aqui, e não destrua-se a gama de empregos desenvolvidos ao redor do Porto de São Sebastião, que não começa e nem tanto termina nos seus limites físicos. E que São Sebastião seja levado de uma forma em que, de fato, venha a contribuir para o desenvolvimento econômico, não só da nossa cidade, região, estado e país. Obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado.